Boa noite. Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. Boa noite, Fernando. Boa noite, pastor. Está aqui conosco nessa noite para nós juntos, né, sermos edificados pela palavra de Deus. Aqui lapidados pela palavra, ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, os seus conselhos, né, para a nossa vida, para a criação dos nossos filhos. Vamos trabalhar, né? Louvado seja Deus, aqueles que estão entrando, boa noite, Paula Thaís, Deus abençoe você, querida, o Gleidson, a Isabela, Deus abençoe, vamos aí juntar com as famílias, sendo preparados nesse momento tão especial, onde vamos tratar do conselho de um pai amoroso, os conselhos de um pai que quer o bem para os seus filhos, o conselho do Pai Supremo, o Pai Celestial, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido. Glória a Deus por termos um Pai que cuida de nós, que tem abençoado os seus filhos, né? E essa é uma noite especial. Boa noite, Isadora, Beatriz, vocês vão entrando, vão se achegando aí, vão se ajuntando com as suas famílias, para juntos nós ouvirmos, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Humberto, não é o meu conselho, o conselho do pastor Humberto, mas é a palavra de Deus e é os conselhos de um pai para os seus filhos. Nós somos os filhos de Deus. E se nós ouvirmos, dermos crédito para a sua palavra, ouvirmos a sua voz e obedecermos, né, aquilo que ele está falando, propondo para nós, nós vamos ser grandemente abençoados, né? Nós vamos ter uma jornada mais tranquila, termos uma jornada sem muitos, né, altos e baixos, sermos mais pessoas constantes, pessoas perseverantes, pessoas que conseguem, né, ali equilibrar os projetos de Deus, os seus planos para a nossa vida, amém? Vamos adorar ao Senhor então com uma canção, depois logo em seguida a gente já vai estar passando para a palavra. Boa noite, Carme, Deus abençoe seu lar, a sua vida, fique conosco, obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, que estão entrando, que vai se achegar, vocês que estão convidando a sua família para ouvir esse seminário sobre educação de filhos, como criar filhos, a maneira de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Amém? Vamos adorar então o Senhor, agradecendo a Ele. Sua presença é real. Ela precisa ser real na sua casa, na sua vida, Aqui nesse lugar. na nossa casa, nesse lugar. Sua presença é real. Sim, ó Deus. Oh, desejado da nossa Aqui neste Sim, nós te lugar. desejamos aqui, Senhor, entre nós. Declare para ele: sua presença é real. Aqui neste lugar. Uau. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então te louvarei. Então me renderei a ti neste lugar. Então adorarei. Então te louvarei. Então me renderei aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar.
Então me renderei a ti neste lugar. Então adorarei. Eu te adorarei, ó meu Senhor. Então te louvarei. Eu te louvarei. Então me renderei Totalmente a ti, meu Rei. a ti neste lugar. Tem liberdade neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. A ti, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Sei que o Senhor está aqui neste lugar, está Recebi conosco. um novo coração do Pai. Amém. Declare aí se você recebeu o novo coração do Pai. Regenerado, coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus. Dê as mãos aí para sua família. Este novo Dê a mão para sua esposa, para seus filhos. Declara. eu declaro a paz. Declara para ele a paz de Cristo. Te abençoo. Abençoa a vida dele. Preciosa é a nossa. Diz o quanto é precioso a união da família, Pois somos a unidade, assim bem ajustado. totalmente ligado, Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmãos, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu recebi o novo coração do Pai. Estamos alegres. Recebi um novo coração do Pai. Declara mais uma vez, meu irmão. Coração regenerado. Ele é transformado. Coração transformado. Aonde ele toca, ele Coração transforma. que é inspirado por Jesus. Como Fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meus irmãos. Preciosa é a nossa comunhão. pois Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, O modelo do o Pai, grande amor o fundamento do Pai, eu o idealizador, preciso de aquele ti, que projetou no seu coração. irmão, Rabalabaxi, calabaxi, calamanaias. querido irmão, preciso preciso de ti, querido. Diga uns para os outros aí que você precisa dele, irmão. Precioso és para Se desarme. querido irmão. Esse é o projeto de Deus para a família. Aleluia. Uma família sem falsidade, uma família totalmente unida, Amém. uma família que abençoa uns aos outros, que tem o toque, que tem a comunhão, que tem a paz de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, graça e paz. Irmãos, nós iniciamos hoje uma jornada aí de 3 dias, né? Chamamos de seminário, mas são 3 lives, né? Porque é um assunto contínuo, criando filho nos dias atuais. E talvez você
né? Não sei da sua expectativa, não sei o que passou no seu coração. Talvez você pode ter pensado assim, nossa, que bom, eu estou com dificuldade para criar meus filhos. Eu não sei o que fazer. E eu quero já preparar o seu coração que tudo que você vai ser ministrado aqui nesses 3 dias é para você, papai, e para você, mamãe. Claro, nós vamos falar dos filhos, mas os filhos são um reflexo do que são os pais, os filhos são um reflexo daquilo que nós transmitimos para eles, Sim. do tempo que gastamos com eles, da preparação do treino que nós gastamos com ele, o tempo, a entrega, a dedicação. Então nós precisamos rever, na verdade, os pais, né? Então nós vamos hoje falar sobre herança familiar e nós vamos hoje ver essa questão daquilo que precisa ser consertado para que a gente não transfira para a próxima geração, que é os nossos filhos, e consequentemente eles venham transferir para os seus netos, para os seus filhos que são os nossos netos, Sim. e assim por diante. É preciso interromper, é preciso haver um conserto, é preciso haver cura, mas eu preciso de entendimento para fazer isso, preciso de ver luz de Deus. Deus precisa nos alinhar com o plano original dele, com o fundamento, com o propósito dele de família. Amém? Vamos lá? Então nós intitulamos, né, Criando Filhos nos Dias Atuais, mas o seminário ele tem como nome Flechas na Mão do Valente. A pastora vai ler um texto, né? Sim. Salmo 127, né, pastor? Sim, Salmo 127, verso 4 e verso 5, ele fala para nós assim, ó. Salmo 127, verso 4, verso 5. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós estamos reunidos no teu nome. Como é bom poder E é a descansar tua na palavra. Que essa palavra ela seja realmente como essa flecha, essa espada Sim, de 2 meu Deus, gumes, faça isso que separa por nós. juntas pensamentos, medulas, Sim, Senhor. e que penetre cada coração de cada um que Em está nome de ouvindo, Jesus. que vai ouvir posteriori, que vai assistir de novo, Sim, que meu penetre, que traga Que seja o teu entendimento, Espírito luz, Santo a falar em cada discernimento, coração. que ajuste Seja o teu tudo aquilo que está Espírito a desajustado, aconselhar, que cada alinhar família no levante as céu. velas para poder Em nome de navegar Jesus. na jornada, no rio da jornada Sim, dessa meu vida, Deus. levando a sua família em segurança. É o que te nós te pedimos, pedimos, Pai, porque e essa nos é a tua rendemos. vontade, Que não esse seja é o querer do de Senhor. nós nos escondemos É em Ti, verdade, que Pai. o Senhor cresça, Pai, Sim, nessas 3 Senhor. lives, que o Senhor seja a Tua Possa voz, seja a ser Tua palavra, glorificado, a falar em exaltado. cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Glória irmãos? a Deus. Irmãos, esse texto, ele na verdade, ele fala de um fundamento, né? Ele está trazendo aqui para nós, todo bem procede de Deus, é o título do Salmo 127. E ele está falando de que os filhos são herança dele, e ele diz que ele fez de uma forma que seja na genética, na hereditária, seja nas emoções, seja nas características físicas. O pai, a família, o pai e a mãe são aqueles que vão transmitir esses valores para os seus filhos. Você viu lá no spoiler que tem um filho e um pai de pé dele, em pé diante dele, e o pai está tirando dele, né, partes dele, instruções dele, DNA dele, a visão dele, o coração dele, e enxertando no coração do seu filho, enxertando na vida do seu filho. Exatamente. Né? E aqui vai falar desse fundamento. Então o pai aqui, o pai é o valente, ele é o arqueiro. Os filhos são as flechas que são preparadas pelo arqueiro. O arco é preparado pelo arqueiro. A aljava é preparada pelo arqueiro. O arqueiro, o pai, agora para você papai, e quando eu falo pai é mãe também, né? O arqueiro ele precisa de algumas coisas. Ele precisa de habilidade, ele precisa de agilidade, ele precisa de destreza, ele precisa de inteligência, ele precisa de força,
Ele precisa ter a respiração controlada. Na hora que ele puxa o arco para lançar a flecha, ele precisa ter uma respiração controlada. Ele precisa de um treino mental, equilíbrio emocional. Ele precisa conhecer os ventos, a direção e a intensidade, senão a flecha não vai chegar no alvo. Então, essas são as características do arqueiro. E Deus chama o arqueiro de valente. Lembra de Gideão? Homem valoroso e valente. E ele estava com medo do inimigo, dos medianitas. Eu sou o menor, sou o mais fraco. Não, Gideão, você é valente. E eu estou dizendo para você, papai e mamãe, você não é fraco, você é forte, você não é frágil, você é valente. Amém. Você tem tudo que precisa para vencer nesses dias difíceis e transmitir isso na integridade para a próxima geração, para os seus filhos. Porque muitas vezes, né, nós sabemos que não tem uma cartilha Não. falando como ser pai, né? O que fazer quando nós somos pais, o que fazer quando os filhos são gerados, né? Muitos não fazem planejamento, Então, né, pastor, pastor? só que parece uma coisa. As gerações anteriores, Sim. atrás dos nossos pais, avós, né? Sim. Eles tinham menos conhecimento até da própria religião, Sim, da própria sim. palavra. Eles tinham menos instrução, mas tinha dentro deles balizadores. Sim. Que eles acreditavam com unhão em dente que o certo era certo e o errado era errado. Exatamente. E eles transmitiam isso de uma forma ferrenha para os seus filhos. Sim, não Tanto- negociava. Não negociava, tanto que eles tinham 6, 8, 10, 13 filhos e nenhum se perdia. Sim. Não se perdia para a droga, não se perdia para o crime, não se perdia. Os que casavam permaneceram casados, foram homens e mulheres de caráter, de índole. Por quê? Porque aquela família ela tinha pouco recurso financeiro, pouca informação tecnológica, pouco poderio, mas os basiladores que ela tinha dentro dela, de caráter, de honradez, sabe? Ela impregnava no coração dos filhos, né? E é nada mais do que o seu exemplo. Seu exemplo, né? Seu exemplo, Eles eram o modelo, né? modelo. O pai chegava pro filho e falou: olha, papai, o fio do bigode do papai não precisa de assinatura. Exatamente. Né? E o filho cresceu ouvindo aquilo e vendo o pai tratar e o pai cumprir. Sim. Né? Então, é isso, filhos, né? Eu quero fazer só um adendo aqui. Tem uma diferença dessas duas armas de guerra, flecha e espada. A espada, a própria Bíblia fala da espada. A espada eu tenho ela junto ao meu corpo e eu guerreio com o meu inimigo próximo de mim. Já a flecha, ela é para ser atirada, para atingir meu inimigo à distância. Sim. Né? E para acertar o alvo, para conquistar um lugar, para marcar um território. E os filhos são as flechas. E ela precisa ser, para ela ser uma boa flecha, ela precisa ser reta, ela precisa ser limpa, ela precisa ser aguda, ela precisa ser polida, ela precisa ter aerodinâmica, ela precisa ser bem preparada. Exatamente. Né? A flecha por si só, ela não pode ir para a guerra sem o arqueiro. Ela só tem valor na mão do arqueiro, né? Ela tem o poderio de colocar os inimigos para correr quando lançada pelo arqueiro. A corda precisa ser bem esticada e precisa ser apontada na direção certa, senão ela não atinge o alvo. E quem dá a direção é o arqueiro, é o pai, são os pais. Amém? A aljava, às vezes você já assistiu o filme ou não lembra, é aquela bolsa de couro, né, que o arqueiro coloca no seu ombro e que ela, lá dentro, ela cabe em torno de 30 flechas, né? E ele prepara cada uma, alisa, pule, vê a aerodinâmica dela, e ele tem que estar sempre com a aljava cheia de flechas preparadas, prontas. Porque na hora que ele precisar, ele só enfia a mão e atira. No momento Né? certo, na hora certa. Na hora certa. Amém? Então nós vamos hoje para o primeiro dia do seminário Flechas na Mão do Valente, herança familiar. Amanhã nós vamos falar construindo filhos sábios. E na quarta-feira, correção, rigor versus permissividade. Amém? Amém. Então vamos lá. A pastora vai ler aqui Isaías, capítulo 61, verso 6 ao verso 9.
Isaías fala para nós assim nessa noite, pais. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, os pais. E vós chamarão ministro do vosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Uau. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é uma realidade espiritual, filhos benditos. Deus tem uma aliança conosco. Aleluia. E olha o que Deus fez. Ele deu uma autoridade para os pais, de sacerdotes, Sim. de ministros de Deus, homens e mulheres, pais, que trarão o céu para implantar no coração Exatamente. dos filhos, que ministrarão, que aplanarão os caminhos, que curarão as feridas, que abençoarão os seus filhos. E ele está prometendo que é uma aliança eterna. E ele está dizendo o seguinte, que se nós fizermos a nossa parte, se nós fizermos isso, os nossos filhos serão reconhecidos aonde estiverem como Verdade. família bendita do Senhor. Glória a Deus. Irmão, para um pai, para uma mãe, não tem herança maior que nós podemos deixar. Exatamente. Não se trata de bens, não se trata de fazenda, de gado, de carro, de nada. Bens materiais, de bens né? materiais. Não. Eles serão reconhecidos aonde estiverem como famílias Amém. benditas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E olha, talvez você tenha dificuldade para compreender isso. Sim. Lá em Êxodo 12:7, não precisa abrir, quando Deus manda sacrificar o cordeiro e passar nos umbrais das portas, e diz que toda a família entrasse e comesse daquele cordeiro, e que aquele sangue protegeria toda aquela família. Sim. Deus estava falando de uma aliança, apontando para Jesus Cristo. Ali foi a primeira Páscoa. Interessante que ele diz o seguinte: se naquela casa tivesse apenas um que cresce, que acreditasse naquela ordenança de Deus, que sacrificasse o cordeiro, passasse o sangue nas portas e levasse a carne para ser comida, todos que estivessem dentro da casa, pastor, estariam protegidos. Aleluia. Por isso que lá em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, tu, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Se tiver Glória a irmão, Deus. então seja crente nessa palavra, seja crente nesse Deus, na instrução que Ele dá. Não importa o que está acontecendo, não importa o que a família está vivendo, não importa o que os filhos são no momento, não importa. Eles Creia na estão promessa. debaixo dessa aliança. Aleluia. É uma promessa de Deus. Você pode olhar e dizer assim: olha, meu filho está dando trabalho, meu filho não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja, meu filho está nisso, está perdido. Fica firme. Seja sacerdote e ministro, ore para ele, dobra o seu joelho, interceda por ele, apresenta a vida dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser no futuro, ele vai ser família bendita do Senhor, Amém. reconhecido, Glória a Deus. o joelho dele vai se dobrar, ele vai se render, Amém. ele vai ser salvo. Crê, irmão, é pela fé de toda a casa, toda a família é salva. Porque nós não abrimos mão. Não dos abrimos nossos mão. filhos, não E abrimos quem mão tem essa dessa missão, promessa como Deus está sacerdote. dando aqui em Isaías para os pais. Ele diz assim: olha, vocês são, né? Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus. Glória a É Deus. assim que Deus te vê e me vê, irmão. Você papai e você mamãe. Sacerdote do Senhor. Qual que é a função do sacerdote? Apresentar Deus para a família e apresentar a família para Deus. É verdade. Gaste tempo com isso, entenda isso nessa noite. Esse é o seu chamado. Deus estabeleceu essa aliança conosco. Mas não é apresentar um Deus
da Não, religião. não. Um Deus religioso, Nós um vamos, Deus da religião. nós vamos caminhar esses dias aqui, pastor, e nós Sim. vamos desmistificar muita coisa. Amém. Agora, o reino de Deus, tudo que é fundamento, tem o oposto, né? O oposto também é verdade. Essa promessa de que os nossos filhos serão conhecidos como uma semente bendita, né? Ou seja, então também há filhos que não serão. É verdade. Depende do posicionamento do pai e da mãe. Talvez você vai gastar toda a sua vida dando presente para ele, mimando ele, deixando ele fazer o que quer, não tem limite, não impregnou nada nele, não treinou ele para nada. Como é que ele vai ser família bendita? Se você não exerceu o sacerdócio, se você não foi um ministro de Deus na sua casa, sobre a vida deles. E não é só na hora que ele está presente. Você tem que pôr a mão na cabeça deles, tem que orar com eles, tem que profetizar na vida dele. Não importa o que ele está passando, o que está acontecendo. Não importa, não importa. Você é o maior intercessor da vida dos Você é. filhos. Agora, mesmo quando ele não está, se ele não quiser te ouvir, bater a porta e sair, fecha a porta do teu quarto. Na porta do teu quarto, quando você fecha, tem um céu aberto. Amém. E você dobra o seu Glória a joelho. Deus. E você clama. Você está sendo sacerdote. Você está sendo ministro de Deus. E ele será alcançado, irmão. Amém. Eu Aquilo creio que nisso. você não pode fazer, Deus vai fazer cumprir, porque é uma aliança, está na palavra dele. Amém? Amém. Qual que é o nosso grande problema hoje? E agora eu quero falar com você, papai, e você, mamãe. Nós somos a geração fast food e vivemos nos dias de fast food. Tudo muito rápido, sem esforço. Sacrifício ninguém quer ter. Nós queremos ter dinheiro sem ter crédito. Nós queremos emagrecer sem dieta. E pior, tem propaganda que alguém faz vendendo alguma coisa e a gente acredita e compra. Que vai emagrecer sem dieta, porque não quer ter sacrifício. Quer ficar rico sem trabalhar. Quer ter saúde sem se cuidar. E o pior, levamos isso para o campo da fé. Aí eu vou determinar, eu vou lá, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. E, sabe, não. Ele já fez. Ele já fez. Ele já entregou tudo. Tá Eu tenho pronto. que conhecer e me apropriar, né? E eu quero te deixar uma pergunta. Como é que o seu filho, o meu filho é conhecido? Nós temos uma promessa. Nossos filhos serão benditos. Talvez hoje, aonde ele vive, no ambiente que ele convive com amigos, na faculdade, na escola, ele não é identificado como filhos benditos. Mas para Deus eles são. Aleluia. E se você exercer o sacerdócio e o ministério de Deus na família, isso se manifestará e acontecerá na vida deles. Aleluia. É um alinhamento, irmão. São dias de alinhamento. Criando filhos nos dias atuais. Trata-se de criar os filhos nos dias atuais com princípios eternos. Os princípios de Deus não mudam, Ele é eterno. Eu falei aqui no começo, eu e a pastora, nós conversando, e as gerações anteriores tinham, sabe, balizadores tão intrínsecos nele que eles transmitiam no natural, no dia a dia, não marcava reunião nem não. Ele sentava com o filho, né? O filho, eu me lembro que a gente chegava da escola, né? E parecia assim, você não via o pai e a mãe fazer. Eles iam olhar no estojo da gente, na mochila, pastora. Se aconteceu, você tem uma borracha que não é sua. Exatamente. O pai ou a mãe chegava e falava assim: o que é essa borracha aqui? Eu não comprei para você. Não, é do meu amigo, ele me deu. Aonde ele mora? Vamos lá que nós vamos juntos, nós vamos perguntar para ele. Exatamente. Porque eu não podia pegar nada que não era meu. Então, e os pais tinham esses balizadores de caráter, de moral, tão latentes na vida dele, de honra, sabe? E que eles transmitiam para a gente, na mesa, comendo, andando. Estava vivendo Deuteronômio 6, né? Inculcando na nossa mente esses balizadores. Era vivendo o dia a dia. O dia a dia, mostrando transmitindo. Que ele não poderia pegar o que não era seu, que não poderia tocar no que não era Isso. seu. Ensinando eles a cada um viver a sua realidade. Pedir desculpa, né? Pedir perdão, não brigar, não xingar. Sabe? Então eles tinham isso e eles transmitiam esses balizadores para nós.
E ninguém se perdeu. Famílias numerosas com pouco recurso. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós que recebemos, nós, essa geração, eu me incluo, eu, o pastor, o Fernando está aqui, todos nós que somos pais agora, nós recebemos esses balizadores. Nós temos a noção do certo e do errado. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós ainda somos do tempo que prostituição é pecado, que família é para a vida toda. Nós sabemos, mas o que está faltando para nós? Nós achamos, porque vivemos os dias, pastora, de fast food, que eles já têm isso neles. Eles não sabem. Dentro deles. Eles não têm. Se eu não tirar de dentro de mim no dia a dia e transmitir, incutir, implantar, semear na vida deles, eles não terão em momento nenhum na vida deles. Eles têm a informação do mundo nessa velocidade que o errado virou certo e o certo virou errado. Exatamente. Com as ideologias que o que importa é ser feliz. Os meios justificam o fim. Se eu atropelo, se eu piso, se eu desonrei pai e mãe, se eu briguei, se eu roubei, se eu prostituí, não importa. Cheguei no topo, conquistei, fiquei feliz, valeu a pena. E eles recebem esse bombardeio do mundo e nós estamos omissos, porque nós temos esses balizadores que recebemos dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e não estamos transmitindo, colocando dentro dos nossos filhos. Nós temos que colocar dentro deles. A pastora vai ler Efésios 2:2. Eu quero falar mais um pouco a respeito disso. Leia para nós, pastor. Efésios 2:2 fala assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha bem, irmão, vamos ficar com esse versículo, segundo o curso desse mundo. Então, esse mundo, que a própria Bíblia diz que jaz no maligno, ele tem um curso. Curso fala de um rio. Todo mundo sabe o que é um rio. Tem um rio, a água do rio, ela tem um curso. Tem uma curva, ela contorna, tem uma ribanceira, ela despenca, tem um oásis, ela faz um remanso, depois ela continua. Então tem um curso. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele está falando que os filhos desobedientes, que é o curso desse mundo, ele entra no curso desse mundo e ele é levado pelo rio. Ninguém precisa conduzir ele à desobediência. Ninguém precisa conduzir ele a trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. O próprio curso desse mundo. Se os pais não trouxerem os filhos e levarem eles a um outro curso, ao curso da vida em Deus, da vida de honra, da vida de plenitude, da vida de caráter, eles vão seguir o curso desse mundo. Tudo que cai no rio automaticamente seguirá o curso que o rio lhe der. É verdade. Né? O curso desse mundo, tudo é comum, tudo é normal. Veja bem, para os nossos pais e avós e para nós, né? Divórcio, sexo fora do casamento, desonra aos pais. A gente tinha tanto temor, era tão valorizada a honra, que os nossos pais nos criou da seguinte maneira: debaixo de uma obediência em amor. Exatamente. Nós tínhamos hora de acordar, nós tínhamos horas de dormir, nós tínhamos o horário fixo, certeiro das refeições. Chegava a gente em casa, a gente ia para o quarto e não podia aparecer. E se fizesse isso era uma desonra e ninguém quebrava isso. Sabe? Então eram balizadores que os pais transmitiram para nós e a gente sabia, tinha uma convicção do que era certo e do que era errado. Mas o curso desse mundo bateu tanto e divulgou tanto que não estou feliz, posso divorciar. E os testemunhos daqueles que divorciaram foi o seguinte: nossa, que bom, agora me encontrei, estou feliz. Exatamente. Isso foi minando e foi apontando um curso para essa geração que está vindo.
Sexo fora do casamento, desonra aos pais, desonra aos mais velhos. E o curso... Eles nem sabem o que é desonra. Não sabe. Eles não sabem. Perguntar para eles, hoje não sabem o que é sabe. desonra. Não sabe nem honra. Eles não sabem o que é honrar e nem o que é desonra, que está desonrando. Por quê? Porque estão ao léu no curso desse mundo. Por quê? Porque nós que recebemos da geração anterior balizadores de honra, nós nunca passamos para eles, nunca conversamos. Exatamente. Nós vamos ficar, irmãos, chocados com a live de quarta-feira sobre rigor e permissividade. Quando nós tocarmos na maneira correta de disciplina. O quanto estamos errados. Quando nós saímos... Você vai ficar estarrecido. Porque, na verdade, eu estou na margem. Imagina bem, nós pais, nós estamos na margem, deixando os nossos filhos debaixo da desobediência, do espírito da desobediência, conforme Paulo diz, no curso desse mundo, e o rei levando eles. E leva para uma margem, leva na outra, cai numa corredeira, e uma hora chega a notícia que morreu. E nós estamos assistindo. Casos que às vezes nem recupera mais. Por quê? Volta. Porque, pastora, transmitir esses balizadores para eles dá trabalho, gasta tempo, precisa estar presente. Muito choro. Muita entrega, muita renúncia. Muita oração. Vamos lá. Nós estamos vivendo nesses dias, né? Os dias de alinhamento. E Malaquias 4 ele diz o seguinte, que antes do grande e terrível dia, o Senhor enviaria o profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso precisa acontecer, irmão. E veja bem, eu custei entender o final desse versículo. Que ele enviaria o profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos dos filhos, antes do grande e terrível dia. É grande, é um dia muito grande, muito glorioso, muito que não vai ter fim para aqueles que estão obedecendo, ouvindo e vão converter os seus corações, os filhos dos filhos aos pais. Aleluia. Mas para aqueles que não derem ouvido, será um dia terrível. Muito triste. Muito triste. Sabe? Então ouça. Você está sentado aí hoje, ouvindo, ouça. Não apenas escute, ouça. Ouça com a mente, ouça com o coração. Se levante e comece a fazer. Comece a praticar. Porque veja bem, o propósito de Deus para a família. Gênesis 2:24, ele fala o que é o casamento. Deixar pai e mãe, unir a sua esposa, os dois ter uma aliança e ser uma carne só. E ter filhos. Malaquias 2:15, ele fala para que é o casamento. Ele olhou, quando ele viu Adão sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Adão era inteiro, Adão não sabia nem o que era. Ele não estava com falta de nada. Mas Deus queria os filhos. Exatamente. E ele diz, então não é bom que o homem esteja só. E ele criou a mulher. Mas o propósito de Deus é os filhos. O propósito é uma descendência piedosa, que está em Malaquias 2:15. Uma semente piedosa. Sabe qual que é o nome original dessa palavra no original? Semente piedosa? Que Deus plantaria no resultado de uma só carne, marido e mulher, ele buscava uma descendência piedosa, ele buscava um Elohim. Aleluia. Elohim é Deus no plural. Aleluia. É um filho, né, que ele tem expectativa, ele quer aquela criança, por isso os filhos são herança dele. Sim. Porque é um propósito, desde quando ele gerou a mulher, criou a mulher e pensou na família, ele diz, vai ter uma semente bendita ali da união daquele casamento, glória, e o meu alvo, o meu propósito é esse Elohim para ser meus filhos. Aleluia. Então no casamento, na aliança, Deus coloca uma porção do seu espírito. Quando nós nos casamos, nós entramos em um lugar espiritual em Deus, irmão. Não é algo que a sociedade criou, não é por carência minha, não é por carência dela, não. É um lugar que Deus criou. É algo que Deus planejou e determinou que fosse feita dessa forma. Não é o curso desse mundo
que Não. as pessoas hoje planejam filhos mesmo sem ter casado, né? Não. Geram filhos, produzem filhos em laboratório, né? E a consequência dessa semeadura lá na frente é muito séria. É de dor. É né? de dor. Então, agora eu queria pensar algumas coisas para nós aqui. O ataque de Satanás, por que ele tem tanta sede no casamento? Por que tanta separação? Por que tanto divórcio? Por que tanto, mesmo aqueles que às vezes estão sustentando, tá por um fio, tão amargurados, algo que precisava ser celebrado. Deus escreveu assim: digno entre todos seja o matrimônio. E a maioria das famílias não celebra. Se você conversar, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Ele, quando vê alguém falar, pastora, que vai casar, Sim. ele diz: não faça isso. Sim. Né? Você é louco. Vai orar junto primeiro, vai ver se dá certo. Vai ver se dá certo. Vai experimentar primeiro Você para ver entendeu? se vai dar tudo certo. Então, mas isso tudo é ataque de Satanás. Por que ele faz isso? Porque Deus é geracional. E o foco de Deus é as gerações, é os filhos. E o diabo gera pressão no casamento. Ele não quer o matrimônio, ele quer os filhos. Olha que coisa interessante. Quando ele destrói um casamento, ele fere os filhos. Olha que paralelo. Quando um ladrão arromba um cadeado, ele não quer o cadeado. O cadeado não serve para nada, o cadeado não tem valor. Ele quer o bem que está protegido pelo cadeado. Exatamente. Então, quando ele destrói um casamento, o alvo dele não é separar marido e mulher. O alvo dele é os filhos, é o tesouro. Atingir os filhos. É o tesouro, é o Elohim de Deus, é a herança do Senhor, A geração bendita a geração do Senhor. bendita do Senhor, aquele que o Senhor confiou para a gente guardar e proteger, e nós deixamos que o cadeado fosse quebrado, não protegemos, e Satanás então vem e rouba aquele tesouro. O diabo sabe que o casamento representa segurança e proteção para os filhos, então ele atinge o casal, pronto, ele feriu. E ele não feriu só aquela geração seguinte. Aqueles filhos vão ter dificuldade no casamento, Exatamente. vão perder a credibilidade no casamento, vão perder a vontade de acreditar no casamento, talvez até se casem, mas já se casam preparados, Seguros, né, para uma frustração, porque presenciou uma frustração, uma derrota, né? Então, aquilo vai perpetuando. E o diabo vai levando vantagem, né? Mas a proposta nossa nessa noite é sobre herança familiar. E nós queremos falar algumas coisas aqui muito importantes para você, papai, você, mamãe. Deixa Deus falar com você nessa noite, sabe? Não questione, não rejeite, aceite. São dias de alinhamento. São dias que Deus quer, sabe, converter o coração dos pais aos filhos. Ele quer que os pais possam pegar todos esses balizadores que já estão internalizados e que agora vem juntamente com a palavra, pegue tudo isso e inculque na mente e no coração dos seus filhos. Então, a primeira coisa, pastora nós vamos falar juntos aqui. Primeira coisa, nós pais, nós precisamos consertar com os nossos pais. Exatamente. Para que os nossos filhos não precisem pagar o preço. O que a gente precisa consertar, pastora, com os nossos pais? A nossa rebeldia, né? A nossa Desobediência. né? Às vezes, em algum momento, nós os desonramos. Enfrentarmos eles, né? Teimarmos com eles, entristecê-los, né? Porque muitos pais ficam chocados, entristecidos com o comportamento, A atitude do filho, às vezes, foi uma desonra, né? Foi uma desonra. Porque não obedeceu. Ele não estava esperando isso. Ele não criou filho, gerou filho para isso. Filhos que foram falar que ia casar, o pai diz, não é hora, não é momento. E ele casou sem a bênção. Exatamente. Ele casar sem a bênção dos pais é casar sem a permissão. Sem a permissão. A desonra dele foi tirada. Exatamente. Né? Quer dizer, não importava se o pai que gerou, concordava ou não, né? Gerou aquela criança, cuidou daquela criança a vida inteira, criando, fez sacrifícios, né? Fez muitos sacrifícios. Depois, na hora de uma decisão, né, pessoal, não honra os seus pais,
não consulta os pais, ainda que os pais não estejam concordando, diga que não é hora ainda. A melhor solução é esperar e juntos resolver a data certa, o momento certo, que vai ser muito mais fácil. E não prazeroso. abrir mão das bênçãos dos pais. Não abrir mão da para bênção entrar do pai, num casamento, numa outra Exatamente, aliança. exatamente. A Bíblia fala, pastora, de personagens da Bíblia que abriram mão de uma bênção, né? Exatamente. Esaú trocou a bênção dele por um prato de comida. Sim, sim. Por uma necessidade. Por uma necessidade. Que era se alimentar. O jovem está com o hormônio na flor da pele, tem uma Exatamente. necessidade, eu quero casar e tem que ser agora. Por causa que E abre mão entrar na da vida bênção dos sexual. pais. Exatamente. Por causa da pressa. E sai de casa, não sai pela porta, sai fugido pela janela. Exatamente. Então, pais que estão nos ouvindo nessa noite, se isso aconteceu, isso e qualquer outra coisa que você for lembrando, que Deus te fizer lembrar nessa noite, você precisa, se você tem os pais vivos, precisa procurá-los, precisa chegar lá e dizer: olha, pai, mãe, eu estou aqui porque eu me arrependo, eu não entendia, sinceridade, eu agora entendimento. entendo, isso está na palavra, eu te desonrei, eu saí pela janela, eu fui rebelde, o senhor me perdoa? Provavelmente ele vai dizer: filho, não precisa disso, passou tanto tempo, mas o tempo não cura, o que cura é o arrependimento, e o arrependimento é pedir perdão. Exatamente. E quando você faz isso, meu irmão, quando você volta lá, e isso chama remir, quando você faz essa remissão ali, quando você reconcilia aquilo, quando você sara aquela terra, sabe o que acontece? Seus filhos estão sarados, eles não terão que pagar aquela conta. Amém. Sabe, porque você vai entender o que eu estou te dizendo, isso aqui funciona mais ou menos assim. Na questão hereditária, pastora, Sim. é muito comum você chegar no médico e ele vê lá que o seu resultado deu que você tem diabetes. E o que ele pergunta? Tem mais alguém na sua casa, na sua família que tem? Sim. Por quê? Porque é geracional. Sim. Você pode ter mais alguém na sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, né? Seja o câncer, seja isso na genética. E na parte espiritual a mesma coisa, irmão. Exatamente. Sabe? E nós transferimos. Porque algo que eu não remi, algo que eu não consertei, meus filhos vão ter que consertar. Se eles sofrerem, não entenderem, não tiverem luz para consertar, os netos vão ter que consertar. E aquilo vai passando de geração para geração. É como você observa, né, pastor, que, por exemplo, há muita violência na família. Há muita vícios na família, muita violência na família, e os filhos vão crescendo vendo tudo isso, vendo isso acontecendo, e vai passando. Exatamente. Porque quando eles crescerem, quando eles estiverem na idade de se casarem, começar com os filhos dele, aquilo você vê que está se repetindo. Você vê muitas coisas que aconteceu com você, que está se repetindo com seus filhos, e que está fazendo com seus netos, que você vai ver os palavras netos falando. pesadas de maldição que Exatamente. foram ditas e ouvidas, né? Exatamente. Que precisa. Por que Jesus na cruz bradou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque às vezes a gente faz pela ignorância. Faz sem conhecimento, faz sem pensar, faz no momento da raiva, faz no momento pensando que está educando, né? E faz porque, não, meu pai é um ignorante, meu pai é um quadrado, ele não quer deixar e sabe? Então nós precisamos o quê? Consertar. Não honra, não respeita. Então, né? vai lá, meu irmão, vá lá, sabe? Não espere mais nenhum dia. Senta, cruza as histórias e diz: olha, eu estou aqui porque eu te desonrei. Eu entendo hoje que eu roubei a honra. Roubar a honra, meu irmão. O pai tem uma coroa de autoridade dada por Deus sobre a vida dos filhos. O filho, quando desonra, ele vai lá e derruba a coroa da cabeça do pai. O pai fica desnudo. O pai está sem a cobertura da autoridade. Porque a honra foi retirada por um filho, por vontade, Porque tudo que o filho faz, que acontece com o filho, quem é desonrado é o pai. É o pai.
É o pai, É o pai. que é desonrado. É o A pai. vergonha do pai, a humilhação é do pai. Isso é tão sério, pastora, que a gente vê no Velho Testamento, irmão, que toda a passagem, toda a história, né, de guerra, de povos aqui, que acontecia, a pergunta era o seguinte: chegava alguém, é filho de quem? Exatamente. Porque a referência daquele filho é a família, é o pai. É filho de quem? Né? Quando Davi chegou, Saul perguntou: quem que é esse menino? Ele é filho de quem? É filho de Jessé. Exatamente. Sabe? Então, por quê? Porque a referência é o pai, a referência é a família. Exatamente. Então, conserte-se com seus pais. Segundo, muito cuidado com as palavras. A palavra da boca de um pai e de uma mãe define o destino dos seus filhos. Sim. Né? E nós temos uma promessa, essa que nós lemos: nossos filhos serão sementes benditas do Senhor. Coloca a mão na cabeça dele e profetiza essa palavra: filho, você é uma semente bendita de Deus. Aonde você for, você vai ser reconhecido como família bendita do Senhor. Sim. Os hebreus e os judeus, eles pediam para Deus abençoar os filhos, mas o tempo todo eles colocavam as mãos e abençoavam. Você vai ver lá, né, que Jacó, quando estava no leito de morte, ele chamou os 12 filhos e ele colocou a mão na cabeça de cada um. Exatamente. E profetizou o que ele seria no futuro, o que ele conquistaria e como que seria o futuro dele. Um pai dando destino para cada um dos filhos. Naquele momento Jacó estava pegando a flecha e dizendo: olha, eu te preparo para isso, para isso, para isso. Você vai ser caçador, você vai ser guerreiro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. José, você vai ser ramo frutífero, você vai subir e atravessar os muros de Jerusalém. Aleluia. Sabe? E a gente vê que tudo aquilo se cumpriu na vida daqueles 12 filhos. Estude, leia lá. Aquilo nada ainda era real na vida de nenhum daqueles filhos, mas ele no leito de morte, ele chama os 12 filhos, coloca a mão sobre eles e profetiza o futuro para cada um deles. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos entender que a palavra é uma semente. Tudo que você fala hoje gera um fruto amanhã. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. O reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Exatamente. Então Deus nos deu um dunamis, que é o poder da palavra, que cria, que traz a existência, que profetiza, que libera, que abençoa, que é extremamente, altamente valioso, mas é proporcionalmente perigoso, porque pode matar também, pode destruir, pode derribar. Tiago fala da língua. Ele fala que a língua é fogo consumidor, que é mundo de iniquidade, que contamina todo o corpo, que inflama o curso da natureza, que é algo inflamado pelo inferno. Então, a palavra tem poder. Então, antes de falar, pense. E seja um profeta, um ministro de Deus, um sacerdote, conforme Deus te escolheu na vida dos seus filhos. Amém. Aplane o caminho dele, aplane a direção, abençoe a ida e a volta dele. Orienta. Orienta. Mesmo que ele não queira, não importa quer que ele não ouvir, queira, que ele não ouça. Põe a mão na cabeça vai dele falar e que ora você é chato, por você ele. repete a mesma coisa todas as vezes, mas não tem problema. A hora que ele tem sair, problema. revista ele com a armadura de Deus. Exatamente. Coloca sobre a mente dele o capacete da salvação, para que essa ideologia do mundo não possa ter lugar para entrar na vida dele, na mente dele. Coloca a couraça da justiça protegendo o coração dele. Sim. Sabe? E equipa ele com a armadura de Deus. Ganhe isso, 5 minutos, joelho dobrado, irmão, pai, no quarto, com os céus abertos, a porta fechada, o céu está aberto, e revista ele da armadura. Você vai ver como seu filho vai ser guardado. Eu gosto muito de, quando eu estou orando, falar para Deus: Senhor, o Senhor não me deu filhos para calamidade, para vergonha e nem para o opróbrio, mas o Senhor me deu filhos para honra, para respeitar, amar, valorizar e para honrar. O Senhor me deu filhos benditos,
Filhos benditos que serão benditos aonde eles estiverem, aonde eles andarem. E aonde eu estiver, nós estivermos com o Senhor, eles também estarão na sua presença. Sobre eles, né? Então eu confesso isso sempre, o tempo todo, e confesso sobre a vida dos netos. Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai falar assim, não, é perfeito, uma família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe, os problemas estão aí. E é comum em toda casa. É comum em toda casa, só muda de endereço. Agora depende do que você faz. Por isso que depende da sua posição. Por isso que Deus diz que nós precisamos desse alinhamento. Nós precisamos das coisas do céu. Exatamente. A oração que Jesus deixou é que seja feita aqui na terra como é feito no céu. No padrão é o céu. O padrão não é a Globo. O padrão não é os artistas. Não é os ídolos. O padrão é do céu. O padrão é do Criador. Ele é que tem tudo, né? Por quê? Porque ele nos criou e ele emitiu o manual do fabricante. Os conselhos estão todos aqui, né? Uma outra coisa, nós falamos que os filhos precisam se reconciliar com os pais, né? Exatamente. Nós, os pais, reconciliar com os nossos pais. Falamos do poder da palavra, que é bênção ou maldição. Sim. Cuidado. E uma outra coisa que nós pais precisamos praticar. Nós precisamos nos reconciliar diante dos nossos filhos. Exatamente. Deixa eu te explicar isso. Eu e a pastora discutimos, brigamos, né? E meus filhos, eu mesmo casado, estão aqui e eles ficam confusos com aquilo. Eles vão ficar entristecidos de ver o pai e a mãe brigar. E ficou cada um para um lado, todo mundo de tromba, né? Cara de cavalo, tromba de elefante, e tá todo mundo ali, cada um para um canto. E eles vão embora, ou vai dormir. Quem tem aí, você que está me ouvindo, tem os filhos em casa, que ainda não casaram, né? E aí aquele casal chega de noite ou no outro dia se reconcilia. Exatamente. A gente pede perdão pro outro, se reconcilia, volta às boas. Só que o que acontece? Nós não procuramos os nossos filhos para dizer, olha, nós erramos. Exatamente. Um com o outro, principalmente diante de vocês. Exatamente. A nossa briga transmitiu para vocês insegurança, exatamente, medo. Será que eles vão separar? Será que eles vão reconciliar? E nós reconciliamos e agora nós não voltamos na presença dos filhos para dizer assim, olha, nós nos acertamos, estamos bem. Exatamente. Fique tranquilo, nós temos uma aliança para a vida toda. Eu pedi perdão para ela pediu para mim, nós agora estamos pedindo para vocês pelo que fizemos, pela sujeira, pela caca, por aquilo que nós fizemos na frente de vocês. E agora nós estamos dizendo aqui que nós reconciliamos e estamos pedindo perdão para vocês. Que casal que tem feito isso, irmão? Porque quando o casal briga na frente dos filhos, eles são desencorajados. Exatamente, porque são palavras liberadas, muito pesadas. E eles ficam inseguros. Sim. O maior medo no coração de um menino de 5 anos, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, né, é que a qualquer momento aquele casal vai separar. Porque eles vivem uma insegurança, porque eles nunca sabem como está. Como está o pai porque e a mãe. Ele só presencia o lado ruim, a briga, a discussão, mas ele não presencia, nós não comunicamos para ele o acerto. Nós Exatamente. Não combinamos, não apresentamos para ele a reconciliação. Nós precisaríamos, além de... Pedimos perdão para eles daquilo que causou no emocional deles, daquilo que causou no psicológico deles. Irmão, só tem cura. Sabe o que... A cura só vem pelo arrependimento. Exatamente. Né? Não é remorso, não. É arrependimento. Remorso é você chorar. Arrependimento é você voltar para diante dos seus filhos e dizer assim, olha, eu e a mamãe, sim, que temos autoridade sobre a vida de vocês, para proteger, para guardar, exatamente, no emocional, no físico, no espiritual, nós erramos. Nós estamos arrependidos. Nosso rosto cola de vergonha. Mas nós já nos acertamos e queremos pedir perdão para vocês, exatamente, por ter passado essa insegurança. Mas está tudo bem. Irmão, isso cura, isso sara, isso solidifica a vida deles, a vida da família. Amém. Então se reconcilie diante dos seus filhos. Isso traz cura para a família. Exatamente.
A pastora vai ler novamente o Salmo 127. Sim. Do 1 ao 4 agora, pastora. Amém. Salmo 127, do 1 ao 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. E como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Glória a Deus. Irmão, aqui Deus dá bem no meio de nós, sabe? Parece que ele já sabia que a gente ia dar um monte de desculpa. Você está aprendendo aqui que os filhos são a flecha, que você é o arqueiro, que você que tem que preparar a flecha, você tem que aplainar ela, você tem que conhecer do vento, você tem que, sabe, ter ela guardada pronta na aljava, você tem que... Aí Deus está dizendo assim, ele já sabia que eu e você, a gente é muito bom de argumento, a gente ia dizer assim, o senhor não sabe como é que a vida hoje é corrida? Não tem tempo. Tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 empregos, as coisas hoje custam caro, e a família, os filhos são mais exigentes hoje, a escola é cara, a roupa é cara. E Deus então ele já começa dizendo, antes de dizer que nós somos a autoridade, que nós somos o valente, que nós somos o arqueiro, que os filhos são a flecha, ele está dizendo assim, que nós, não adianta, tudo é vão, sabe? Que se não cuidarmos, somos facilmente engolidos pelo ativismo desse mundo. Exatamente. Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, e aí nós gastamos energia nisso, sabe o que acontece com a prioridade, que é a flecha? Fica a deriva. Vai ficar uma flecha sem preparo, vai ficar uma flecha pesada, vai ficar uma flecha cheia de mágoa, de abandono, de falta de presença do pai e da mãe, de falta de amor, de falta de carinho. E na hora que você pensar que você pode pegar ela para atirar, ela não vai atingir o alvo, ela não vai percorrer o caminho. Por quê? Porque você largou ela à deriva, porque você trocou os valores, papai e mamãe. Então, sabe... é vão, olha essa palavra que Deus diz, se o Senhor não edificar, é vão o trabalho dos trabalhadores. Exatamente. Não adianta trabalhar, ter 3 empregos, 2 empregos, 18 horas, 24 horas de trabalho, não, a sua dedicação, a sua função e a minha, prioritária, aos olhos de Deus, é cuidar da herança dele, que são os filhos, o reloinho que ele plantou dentro de nós, é dentro de casa. a semente bendita dele. Na sua casa. Por que que Paulo, escrevendo para a igreja, deu no meio da religiosidade? Talvez eu sou um pastor, você é um presbítero, você é diácono, você tem um ministério na igreja com as crianças, não importa. Ele diz o seguinte, e às vezes a gente se esconde até no trabalho na igreja. Ele diz assim, que se eu não cuidar dos meus, da minha casa, eu sou pior do que os incrédulos. Exatamente. O primeiro ministério é a família, o primeiro pastoreio é meus filhos. Porque eu estou ensinando aos outros aquilo que eu não vivo. Né? A primeira empresa é a minha casa, a minha família, é o bom andamento, é a paz, é a organização, é a harmonia, é a alegria. Então, e se eu... Deus está dizendo que, irmão, você pode dar a desculpa que você quiser, você pode apresentar o resultado, que você tem uma fazenda, que você tem um iate, que você tem... Deus está dizendo que é vão. É vão. Se você deixou a flecha à deriva, você trabalhou em vão. Filhos na mão do valente. Os filhos são as flechas. Serão lançadas e... escute isso, papai e mamãe. Eles irão a lugares que você não foi. Aleluia. Eles vão tocar pessoas que você não tocou. Graças e a muito Deus. Mais rápido. Amém. Sabe? Eu creio nisso. O que o meu pai conquistou, nós somos 4 filhos. Nós conquistamos mais rápido e mais depressa. O que nós conquistamos, eu e a pastora, os nossos filhos, conquistaram mais rápido e mais depressa. E os nossos netos vão conquistar, e é assim. Agora, presta atenção,
Quem lança a flecha? O pai. Quem prepara a flecha? Os pais. Quem mira o alvo da flecha? Os pais. É o valente, é o arqueiro, é você pai, é você mamãe. Não adianta transferir isso para ninguém, para o pastor, para o líder da igreja, para os avós, para as escolas, para ninguém. Não transfira. Esse trabalho é do pai. É do pai, ele é o arqueiro. Agora, você que está aqui hoje, ouvindo tudo isso, você que depois vai estar ouvindo, são tantas reposicionamentos, tantas verdades do céu, de ajuste, de alinhamento para nós, e o que nós não podemos fazer é nos levantar e com culpa ou condenação, pastor. Exatamente. Sabe? Essas verdades, essa luz vem para trazer, para dizer o seguinte: é tempo de limpar a flecha. Aleluia, glória a Deus. É tempo do pai e a mãe se reposicionar e assumir a função de arqueiro. É tempo de remover as palavras de maldição. Sim. Sabe? O que é limpar a flecha? Imagina seu filho, em algum momento da história dele, ele tem uma mágoa do pai, da mãe, do irmão mais velho, uma mágoa. Essa flecha, enquanto isso não for polido, não for tirado, através do arrependimento, do perdão e da confissão, essa flecha tem peso. E uma flecha pesada nunca ela vai atingir o alvo. E a função de limpar a flecha, de polir, é sua, papai e mamãe. E gasta tempo. Precisa estar presente. Você vê essa analogia que Deus fez do arqueiro e da flecha. Filho tem que estar, os filhos têm que estar junto dos pais. É na aljava do guerreiro, do valente. Junto. Não terceirize. Ninguém vai atirar as flechas que são seus filhos por você. Exatamente. Ele pode até aceitar. Vai ter muita gente querendo fazer isso no seu lugar. Mas vai errar o alvo. Vai errar o alvo, não vai dar certo. Porque o alvo, quem sabe, é só o arqueiro. É pessoal, é intransferível. Se consuma nisso, papai e mamãe. Se gaste nisso. Abençoe seus filhos. Abençoe o futuro deles. Amém. Abençoe a vida deles. Amém. Você precisa acreditar nisso. Você precisa abençoá-los. Amém, irmãos? Nós não temos tempo e nem conhecimento para explorar tudo. Não estamos dizendo que aqui é a solução para todos os problemas, mas nós estamos trazendo verdades do céu para alinhar as famílias, para alinhar essa geração, que é esse propósito de Deus de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aquilo que testifica no teu coração, Pratique, levante e faça. Ao Espírito Santo que Deixa te Deus te ajude. lembrar tudo que você precisa consertar, tudo que você precisa Exatamente. fazer com os pais, com seus pais e com os filhos. Exatamente. Faça, irmão. Você vai ver que vai ficar muito mais suave. Pastor, isso não exige dinheiro, Não, capacidade intelectual. não, de forma alguma. Não. Isso só precisa de ter prontidão e vontade. E arrependimento, coragem. Saber o que está fazendo. Porque pedir perdão precisa de coragem, irmão. Precisa de coragem. Sabe? É o que eu estava falando naquela hora, que arrependimento não é choro. Não. Porque choro é remorso. Você chora, você tem remorso daquilo que você fez. Mas isso não muda a sua vida. O arrependimento é se O levantar e ir lá arrependimento e é falar: você olha, eu levanta errei e estou mudando. E muda de direção. Você não comete mais. Você não vai tornar a fazer isso. E isso é um arrependimento verdadeiro. E Deus perdoa. E Deus nem sequer se lembra mais. Lança no mar do esquecimento. E você vai se perdoar. Então, pais, mães, receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Em nome de Jesus. São dias de alinhamento,
Amanhã nós vamos falar sobre criar filhos sábios. Vai ser impactante, tremendo. Você precisa depois pegar o conteúdo dos 3 dias para você ver a grandeza de tudo que Deus preparou para esses dias para nós. É uma mesa, é um banquete. Lê de novo os versículos bíblicos que foram citados aqui, porque tudo está baseado na palavra de Deus. Isso aqui não é conselho meu, não é conselho da pastora, nós erramos Nós também também. erramos, nós estamos aprendendo. Né? Eu já dei testemunho daquilo que eu precisei um dia ir lá e eu via se repetir na minha família, na vida dos meus filhos, e eu fui lá e abracei meu pai, beijei meu pai, porque eu senti que faltou aquele toque, e eu não tinha recebido, eu não tinha para dar. Eu tive que voltar lá e dizer: me toca para me poder ter para dar. Entende, irmão? Leia a instrução, o manual do proprietário. Vai lá no livro de Gênesis, pega lá no finalzinho, quando Jacó vai abençoar os seus 12 filhos, as palavras proféticas daquele pai na vida de cada filho. E depois você vai ler toda a história de cada um, você vê que exatamente como aquele pai projetou, aquilo que aquele pai deliberou na vida de cada um, sim, aconteceu, sim, pelo poder e autoridade que Deus dá para os pais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus os abençoe. Então, não culpe ninguém, não culpe seus pais, não culpe os filhos. É tempo de reconciliação. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento, de arrependimento, de pedir perdão. Se precisar, assista de novo. Se precisar disso por escrito, entre em contato com a gente que eu te mando. Exatamente. Inclusive com muito mais amplo do que o que nós explanamos aqui. Aqui só, no notebook só tem um esboço, alguns tópicos. Mas isso está numa apostila de 50 páginas, irmão. Com todos os versículos. Mas nós não temos. Nós queremos te dar o quê? Uma diretriz, uma linha, um horizonte. Amém? Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, te abençoando, abençoando sua família, abençoando sua casa, com essa canção que o nosso irmão Fernando vai estar cantando para nós. Tem um louvor antes que eu queria cantar. Amém. Tem um louvor que ele quer cantar antes. Vamos sentir aí o nosso coraçãozinho abençoado. Uma coisa nova Deus está fazendo. Olha aí, irmão. Rios no ermo, caminhos no deserto. Glória a Deus, aleluia. Exatamente. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminho no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterão. Aleluia. Aleluia. O coração dos filhos aos pais. Nós cremos nesse dia, meu Senhor. Nós cremos nesse grande dia, Senhor. O coração dos pais aos filhos se converterão. Aleluia. Eu creio nisso, meu Deus. Pois o Senhor prometeu, Pai. O coração dos filhos aos pais. Sim. Se converterão. Há uma promessa. São esses dias. São esses dias. Céu e terra, um propósito. Se alinham, céu e terra se alinham. De fogo, flechas incendiárias. E vem a glória do Senhor. E a palavra se cumpre. A palavra liberada, estabelecida. Um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Aleluia. Os vossos filhos te profetizam. Que nossos filhos sejam essas flechas incendiadas pelo amor de Deus, pelo reino dos céus. Flechas incendiadas. Pais, nós somos os balizadores da geração seguinte, Os vossos filhos profetizarão. que temos deliberado sobre a vida deles.
que temos colocado nos seus corações, nas suas mentes. Se não o fizermos, o curso desse mundo fará. É urgente, há muita pressa. Se levante, não espere mais. Comece agora, hoje. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nos ajude, nos dá virtude, sabedoria, nos dá virtude, Senhor, a virtude do Senhor. Nós vamos cantar aquela música da bênção para a família. Eu quero deixar só esse versículo, que essa música é baseada, para você, papai, e você, mamãe. Se você ainda não tem a intimidade, não sabe o que orar e como abençoar seu filho, botar a mão na cabeça dele, e o texto de Isaías, ele chama a gente de sacerdote, ministro dele. E tem essa palavra de Números capítulo 6 que diz assim, né? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão, que era o sacerdote, e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis. Ele manda dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre Aleluia. ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê Amém. a paz. Glória Assim a Deus. porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Irmão, escreve essa oração e coloca a mão na cabeça do seu filho e libera essa palavra. Aleluia. Glória Você é a Deus. sacerdote. Amém. Você é ministro de Deus. Amém. Você é o Arão da sua casa, da sua família. Amém. Vamos Jesus. cantar? Aleluia. Aleluia. O Senhor te Abençoe e faça brilhar Aleluia. teu rosto em ti. Faça, Senhor. Conceda tua graça. Libera essa palavra na vida dos seus filhos. Começa agora, papai e mamãe. Se você estiver aí na sala com eles, abrace-os, coloque a mão na cabeça deles e fala essa canção para ele. Amém. Eles são benditos do Senhor, geração bendita. Ele não é o que o mundo diz, um rebelde, um viciado, um drogado, um filho fadado ao fracasso, não. São geração bendita do Senhor. Libera na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, tataraneto, das gerações. A bênção Se derrame até 1000 gerações. Aleluia. Família, os seus filhos. Libera. Não importa se o seu filho já é casado. E talvez você nunca fez isso. Faça. É tempo. E teu lado, e em ti é contigo, é por ti. É de noite, tua entrada, tua saída, teu riso e teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui juntinho com vocês a partir das 19 horas. Um grande beijo no teu coração. Boa noite, Fique boa com semana Deus. a Boa todos. noite, Fernando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. Boa noite, minha filha Andresa. Deus abençoe sua casa, sua família.